Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. Hoje o tema é os problemas da fascinação. O que será a fascinação? Será que é uma coisa boa? Será que é uma coisa ruim? A gente vai ver daqui a pouquinho. E contamos novamente com a presença querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Uma alegria a gente estar aqui no Espiritismo na Prática, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Quem vai assistir depois também, né? Uma boa noite. E esse é um tema muito importante, né? Fascinação, né? Exatamente, exatamente. Uma coisa que a gente precisa ter vigilância, né? Também para poder ver em nós se nós não estamos fascinados. Mas antes de a gente começar a abordar o tema, gostaria de convidar você a se inscrever no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e divulga esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e compreender essa problemática da fascinação nos dias de hoje, que está muito, quase virando aí uma epidemia, né? Então, Lara, o que você pode falar para nós sobre fascinação? O que o Espiritismo fala? Pois é. A fascinação, gente, é um tipo de obsessão, né? A gente já tem até um programa aqui que a gente fala de obsessão, né, Jefferson? E lá no livro dos médiuns, Kardec trata das obsessões e trata da fascinação, né? Questão 237, Kardec vai dizer assim: entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão. Isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas, né? E ele vai falar que a obsessão tem caracteres diversos, né? E que é preciso saber distinguir, né? E resultar ali ver, né? Verificar qual o grau de constrangimento e a natureza dos efeitos que a obsessão apresenta, né? A palavra obsessão, ela é assim genérica, né? Ela designa um fenômeno, né? Esse fenômeno de que alguns espíritos querem exercer ali realmente uma dominação sobre ou outros espíritos ou encarnado, né? Porque a obsessão, gente, ela não é só de desencarnado para encarnado. A obsessão é de desencarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, encarnado para encarnado e desencarnado para desencarnado. É um balai de gato, né? Como a gente fala. E a fascinação, gente, né? Assim, o Kardec ele estabelece ali, né, as principais variedades da obsessão. Obsessão simples, fascinação, subjugação. A fascinação, ela tem consequências muito graves, como diz Kardec, né? Por quê? Kardec diz assim: é uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium e que, de certa maneira, lhe paralisa o raciocínio relativamente às comunicações. O médium fascinado não acredita que o estejam enganando. O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega que o impede de ver o embuste e de compreender o absurdo do que escreve, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. E é o que a gente está vendo aí, né? O Jefferson falou, gente, muitas pessoas, por quê? A porta aberta da fascinação é a vaidade, né? Então, quando a gente cede à vaidade, é uma porta aberta à fascinação, né? E veja, Kardec diz assim, olha, a ilusão pode mesmo ir até o ponto de fazer achar sublime a linguagem mais ridícula. Gente, quando a gente lê sobre fascinação, é inevitável a gente lembrar de Rustang, né? Rustang escreveu aí os 4 evangelhos, né? Ele se achava o continuador de Kardec, né? Muitos, na França não vingou, né? Mas aqui no Brasil a gente teve aí muitos problemas, né, com a questão do rustanguismo, né? Quando você lê os 4 evangelhos, eu nem recomendo a leitura de tão chata que é, porque é exatamente isso, é linguagem ridícula, né? É uma ilusão. A gente vê que Rustang estava fascinado para, né, derrogar aí
todas as medidas preventivas contra espíritos zombeteiros, espíritos mistificadores, ele deixou para lá porque ele estava vaidoso, né, e caiu sob a fascinação. Então, vejam, Kardec diz que é um erro a gente acreditar que esse gênero de obsessão, né, fascinação, que só as pessoas simples, ignorantes, estão aí sujeitas a ele. Não, né? Kardec fala que todos os homens, né, mesmo aqueles mais instruídos, os mais inteligentes, estão sujeitos à fascinação, né? Porque realmente, gente, a vaidade é que abre a porta, muitas vezes, para a fascinação, né? Então, para a gente compreender realmente esse mecanismo de ilusão, né, essa paralisia do raciocínio, como Kardec diz, né, é só a gente prestar atenção, por exemplo, André Luiz, né, pela psicografia do Chico Xavier, em obras como Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade, né, ele explica tecnicamente como é que é um processo de simbiose mental, de monoideísmo, né? O espírito fascinador, ele atua sobre o córtex cerebral e o perispírito do médium. Então, ele cria um circuito fechado de pensamento. É uma hipnose tão profunda que o médium passa a enxergar a realidade através das lentes do obsessor, né? No livro No Invisível, de Leon Denis, né, Leon Denis alerta que a mediunidade sem a disciplina moral abre portas para correntes de pensamento que entorpecem a vontade. Né? E ele fala assim: a fascinação é falência da vigilância. E eu acho isso fantástico, porque realmente é. Né? A mente do médium se deixa anestesiar aí por fluidos envolventes que o impedem de usar o bom senso. Então, vejam, o espírito que vai estabelecer aí a questão da obsessão, né, ele trabalha em cima daquele médium que abre a porta do orgulho da vaidade. Né? Então não interessa se você é uma pessoa simples, se não é, se você tem instrução, se não tem, se você é inteligente, se não é. O problema não é esse. O gancho da fascinação é a vaidade, o orgulho. Né? Não é falta de inteligência, é falta de humildade. É falta de você saber o seu lugar. Né? Então, o espírito fascinador, ele estuda as fraquezas morais do médium, né? E especialmente a vaidade, né? Porque o desejo de destaque, né? A ambição de você ser um missionário especial, né? De receber revelações exclusivas, abre a porta aí para esse processo obsessivo. E olha, gente, a fascinação é um dos processos obsessivos mais difíceis da pessoa ficar livre. É uma coisa impressionante, impressionante, né? É isso, né, Jefferson? Exatamente, Lara. E tanto é que é difícil até a pessoa perceber que está fascinada. Por quê? Porque muitas vezes a gente está ali com vaidade, tendo bastante orgulho, né? Como a Lara falou, e a gente não percebe isso. As pessoas falam, as pessoas mencionam, tentam nos orientar e a gente não percebe isso. A gente não percebe que está sendo fascinado, que está em processo de fascinação. Por quê? Porque muitas vezes a gente gosta, se sente bem estar ali sendo, assim, mimado pela espiritualidade, né? Com palavras de enaltecimento, com palavras de exposição da mediunidade, né? Onde a gente queira aí ser o melhor médium, você é um médium muito perfeito, só você recebe esse espírito, só você consegue receber esse espírito, só você consegue falar assim, né? E a Lara falou muito bem. Muitas vezes a gente percebe nos médiuns fascinados as mensagens totalmente esdrúxulas, totalmente equivocadas, sem pé nem cabeça. E a pessoa que está fascinada, ela não percebe isso, não consegue perceber isso. Por quê? Porque os espíritos seus sábios, que os espíritos fascinadores, eles conseguem
fazer com que aquele médium não observe, não discipline, não busque conhecimento, não busque estudar, né, a doutrina espírita. Porque o estudo, ele é, para mim, né, com certeza a Lara tem a mesma opinião, a vacina contra a ignorância, a vacina contra a própria o orgulho, a vaidade. Porque quando a gente conhece, quando a gente busca entender como funcionam os mecanismos da mediunidade, como funciona a nossa mente, como funciona a vida, a, o, ou seja, tudo no universo, a gente vai perceber que conhecimento ele é fundamental e vai nos ajudar a entender, compreender e ter disciplina. Então, a fascinação é um dos graus mais graves da obsessão, né? E ela é caracterizada pela ilusão mental. O espírito obsessor ele vai conseguir paralisar o discernimento da vítima. Que essa vítima começa a ter confiança cega, começa a ali confiar cegamente, né, naquilo que ela recebe de orientação, naquilo que ela escreve, naquilo que ela vê. Não tem ali uma forma de buscar um questionamento lúcido daquilo. Ela não questiona, ela só aceita de forma cega. Então, o indivíduo perde ali o senso crítico, justificando ou admirando, então, esses absurdos, rejeitando as verdades, os conselhos de pessoas que querem ali abrir os olhos dela. Então, o livro dos médiuns, Kardec fala o seguinte: a fascinação é a perturbação da razão, produzida pela influência de certos espíritos sobre o médium, tornando-o incapaz de apreciar o que se lhe comunica. Basicamente isso. Você perde a função de raciocinar, de visualizar, de discernir se aquela mensagem está coerente ou se ela é uma mensagem de inverdades, de mentiras, né? E a gente percebe não só os médiums que exercem a mediunidade, mas também as pessoas comuns, que não têm trabalho mediúnico, que não conhecem o espiritismo, que não sabem como funciona a mediunidade. A gente vê na internet, né, quantas pessoas, quantos buscam assuntos, buscam curiosidades e são a elas apegadas, sem olhar que a informação e saber discernir se aquilo é verdade, se aquilo utiliza a lógica, a razão, ou se aquilo é de forma incoerente. Então a gente vê, né, principalmente na parte da espiritualidade, muitas pessoas fazendo coisas equivocadas e arrastando a multidão de incautos, de invigilantes, a sua, é, a sua jornada. Então, esses médiums, né, essas pessoas que estão fascinadas, elas não conseguem buscar, não conseguem encontrar, ver as contradições morais que elas vivem. Porque muitas pessoas, como a Lara falou, se enaltecem de tal forma que não conseguem perceber a vaidade, não conseguem perceber a própria orgulho, a própria ilusão que ela está buscando, né, através dessa prática. Então, o obsessor consegue se disfarçar e a pessoa não consegue perceber que aquela mensagem é ruim, que a mensagem não é verídica. Então, para finalizar aqui, a minha primeira passagem, muitas vezes, quando você dá um conselho, uma orientação, a pessoa já fica ali com raiva, não quer saber de você, às vezes fica com rancor, às vezes fica ali buscando achar que o outro está errado e você está certo. Não, pelo contrário. Sempre que fizerem uma crítica para a gente, temos que olhar com a crítica e ver, e analisar com calma, com, com bom senso, saber se aquela crítica está coerente ou não. Será que aquilo serve para mim? Será que aquela crítica realmente estou errando naquele ponto? Eu tenho que ver isso em mim. Nunca devemos rechaçar uma crítica sem pensar, sem meditar sobre ela. Por mais que ela possa ali ser desdenhosa, né, ou uma crítica que não é coerente, né, que a gente acha coerente, mas tem que pensar também, será que não tem certo ponto, tá certo, até um certo ponto? Será que realmente não estou me desviando desse ponto? Então precisamos meditar sempre. E, com certeza, a vigilância, a oração e a disciplina, o conhecimento e o estudo são as vacinas necessárias, os remédios necessários para a gente não cair ou dificultar a fascinação pelos espíritos e por nós mesmos.
Pois é, né, Jefferson? E tem uma coisa, né, gente? O médium que está fascinado, ele adora bajulação, né? Adora, né? O obsessor convence o médium ali de que ele é a reencarnação de uma grande personalidade histórica, ou então que ele é o único portador ali de uma nova verdade, né? Que vai salvar o mundo. Aí eu lembro do Mustang de novo, né? Então, a inteligência da pessoa fascinada, ela é cegada pelo próprio ego, né? E o fascinador é aquele pseudo-sábio hipócrita, né? Porque, veja, Kardec descreve o espírito fascinador ali como ardiloso, como destro, profundamente hipócrita, né? Que usa aí palavras sagradas como caridade, humildade, amor de Deus como máscara, né? Lá na questão, lá no Livro dos Espíritos, né? Questão 100 ali em diante, Kardec vai tratar ali das categorias de espírito, né? E ele fala dos espíritos inferiores, né? Os pseudo-sábios, né? Que têm conhecimento intelectual, mas não têm elevação moral. Né? Então, eles usam aquela linguagem empolada, mística, né? Cheia de palavras rebuscadas ali para impressionar. Né? O Leon Denis ele reforça que as trevas frequentemente se vestem de luz. E isso aqui, gente, é tão interessante a gente ler, né? E ver o Leon Denis falando isso, porque é exatamente isso. Espíritos enganadores sabem que não podem dominar um médium instruído, né? Não podem propor ali o mal abertamente. Então, eles propõem o bem, mas um bem distorcido, utópico, né? Que leva ao ridículo, que leva ao descrédito da doutrina. Volto a dizer, mais uma vez eu vejo Rustan, né? Assim, claramente, né? Porque foi exatamente isso que aconteceu. Para quem não sabe, Rustang era contemporâneo de Kardec, leu o livro dos Espíritos quando ele estava doente, né? Leu o livro dos Médiuns, ficou encantado e quis ser maior do que Kardec. Aí escreve uma obra completamente louca, né? Os Quatro Evangelhos, a revelação da revelação. Diz ele, recebido por uma única médium, contrariando todo o controle universal dos espíritos que Kardec estabelece. Kardec nunca aceitou a mensagem de um único espírito, nem de um único médium. Tinha que ter ali vários médiums e vários espíritos falando da mesma mensagem em diferentes locais. Né? Então, Kardec é muito prudente, e o Rustang não. O Rustang aí, ele usou uma médium, a Emilie Collier, e diz que os espíritos ali que deram mensagem eram os evangelistas, né? Assessorados ali pelos apóstolos e por Moisés. Oh, gente, a gente, às vezes, desculpa, né? Mas tem que rir, porque é uma coisa mais ridícula. Você lê a obra, você ri, né? Porque cada absurdo que, sinceramente, não faz. Estava fascinado, obviamente, né? A obra é um empolamento só, né? Palavras rebuscadas, uma repetição sem parar, que parece que quer te convencer que aquilo é verdade pela repetição exagerada. O fascinador faz isso. Né? Então, o espírito fascinador, ele sabe, por exemplo, que você tem um grupo de estudo ali sério, né? Se as pessoas se dedicam ao estudo, vai perceber que o outro ali está sob uma mistificação, então não tem jeito, né, dele agir naquele grupo, mas o grupo que não está nem aí, o médico que não está nem aí, que é invigilante, que é invejoso, ixi, presa fácil para espíritos fascinadores, né? Então, veja, fascinação é doença do ego mediúnico, né? Enquanto a obsessão simples afeta ali, por exemplo, a paciência, né? A subjugação afeta o corpo físico, a fascinação afeta a moral, a lucidez do médium, né? Então, o único remédio contra a fascinação é o quê? É o crivo da razão. É analisar toda a mensagem friamente,
Por mais bonitas que sejam as palavras, né? Não interessa o nome de quem assinou a mensagem. Kardec sempre teve uma preocupação com isso. Não interessa o nome do espírito, não. Interessa a qualidade da mensagem que ele está dando, né? Tem que ter humildade para aceitar a crítica, para não se julgar infalível, né? Submeter, principalmente, a produção mediúnica do médium ao controle universal do ensino dos espíritos que Kardec estabeleceu. O médium fascinado é cego, é um cego guiado por outro cego e que vai aí guiando outros cegos que se afinizam com ele, né? E aí vão caminhando de forma sorridente e feliz para dentro do abismo do ridículo. A verdade é essa, né? Ao invés de estarem aí marchando para a glória, né? Se melhorando, se aprimorando, não, caem na fascinação, né? E vão aí marchando para abismos tenebrosos. O maior problema da fascinação, gente, é a capacidade de destruir silenciosamente tanto o indivíduo quanto a obra coletiva, né? Às vezes aquele médium está ali inserido num projeto muito bacana, mas se deixa tomar de vaidade e aí acaba destruindo a obra. Gente, as trevas são ardiosas. Todo trabalho no bem, elas querem se meter ali e atrapalhar, né? E olha, o médium custa, quando percebe, né? Porque tem uns que morrem fascinados ali e não dão um braço a torcer. Porque é muito difícil. Porque ele se julga iluminado. Ele se julga ali, né? O espírito mais especial sobre a face da Terra, né? Então, gente, esse é um problema imenso, né, Jefferson? Porque para o trabalhador, o dano maior é a cegueira moral e intelectual, que vai levar ele a falir no seu mandato mediúnico, né? Para a obra espírita também fica aí, ficam muitos problemas, né? Não é fácil, não, gente. A fascinação é um tipo de obsessão realmente muito complicado e que a gente tem que ter aí, né? Quem trabalha com mediunidade, todos nós somos médiums em algum grau, mas tem aquele que vem com a missão da mediunidade. E o médium tem aí que realmente tomar muito cuidado com a fascinação. É verdade, ué. Tanto é que não é à toa que se recomenda, né, que sempre o médium estude diariamente. Não precisa estudar uma obra inteira numa semana, não. Faz uma leitura de uma página, de um capítulo, de um tópico, né, todo dia. Porque o estudo vai nos afastar da ignorância, da invigilância, vai nos dar mais conhecimento para a gente poder combater em nós mesmos as nossas próprias más inclinações. E eu queria trazer aqui algumas informações, né, que eu peguei das obras espíritas, dos perfis que os espíritos gostam, os espíritos mistificadores gostam de ter como são presas fáceis, né? São as pessoas que são vaidosas, que gostam de idolatria, né? Pessoas que gostam de ser admiradas, né? Que gostam de bajulação. O orgulho, né? Também é um outro conceito aí de exagero, né? Que a gente gosta a gente tem muito orgulho, muitas vezes ferido, né? A gente não gosta que ninguém critique. Narcisismo também é uma forma de utilizarem um caminho que eles utilizam, né, para poder nos utilizar, né? O egoísmo, a presunção, né? A arrogância, a ambição. E os espíritos fascinadores, eles não gostam que tenham, né, perto da pessoa do médium, que as pessoas ou espíritos que ali busquem acordar aquele médium, né? Então, são espíritos críticos, né, que são aqueles espíritos que são racionais. Então, eles não gostam desse tipo de companhia. Então, eles buscam afastar o médium desse tipo de convívio. Não é à toa que alguns médiums, né, esse aqui, não estou falando de forma geral, mas eu percebi, né, eu trabalhei com centros espíritas, a gente vê médiums se afastando, por quê? Porque ele acha que é o melhor médium daquela casa espírita, então ele vai sair, porque ninguém não aceita conselho de ninguém, nem dos espíritos que estão ali,
coordena aquela casa, ou dos dirigentes, ou então dos colegas, não aceitam, eles querem sair para poder seguir sua carreira, né, mediúnica, assim, porque são fascinados. Então, eles não aceitam, de maneira alguma, que alguém os oriente para o bem. Eles acham que sempre estão coerentes, sempre estão certos. E, como a Clara falou, né, eu acho muito interessante, a Clara falou que muitas vezes os espíritos ali se utilizam de alguns princípios verídicos para poder enganar o médium ou aqueles que o seguem, né, que o prestigiam. Então, é necessário que a gente estude, pessoal. A gente precisa estudar. A gente precisa conhecer, entender como funciona o mecanismo da mediunidade, conhecer a escala espírita, conhecer a mediunidade em si, buscar ali o aprimoramento moral, né? Buscar também o conhecimento, entender e comparar as mensagens, seja elas ditas por voz, seja ela escrita ali por letras, né, por palavras. Não importa qual tipo de mediunidade que você esteja ali exercendo ou esteja ali presenciando. Você tem que comparar ela com o Espiritismo e principalmente com o Evangelho de Jesus. Não é à toa que Emmanuel fala para Chico, se eu falar uma coisa fora da linha de Jesus, né, fora do Evangelho de Jesus, fique com Jesus e me abandone, me esqueça. É isso que nós temos que fazer também. Então, se a gente ficar ali, mas é o Espírito que está falando, não importa o que o Espírito está falando. Se ele está falando de forma incoerente, incorreta, abandona ele. Fica com Jesus. Porque senão você vai, como ela falou, né, vai caminhar junto para o abismo. Então, precisamos ter esse discernimento. Temos que ter ali uma postura de seriedade, sinceridade. A verdade acima de tudo. Acima de tudo. Sempre verdade. Porque, como disse Jesus, né, a verdade vai libertar todos nós do nosso próprio egoísmo, das nossas próprias más inclinações. Lara, você quer fazer uma comentário a mais? Jefferson, só falar o seguinte, né? Gente, sob a ótica cristã, né, o trabalho espírita, ele é escola de humildade, de caridade. E a fascinação é uma doença que destrói exatamente essas duas virtudes, né? Porque substitui essas virtudes pelo culto do eu, do ego, né? Emmanuel sempre falava, né, que o médium verdadeiro deve se ver apenas como um carteiro, né? E o Chico falava muito isso, né? Eu sou carteiro, entrega as cartas, né? E um instrumento imperfeito, porque o maior perigo da fascinação é fazer com que o médium acredite que ele é maior que a sua obra, né? E não pode, o médium tem que se esquecer de si mesmo no trabalho cristão, porque o único mestre é o Cristo, é Jesus. Né? E a maior proteção do médium é a sua capacidade de reconhecer a sua própria pequenez. Então, a fascinação é um problema muito sério, porque abre porta aí para falanges de espíritos mistificadores, hipócritas, rebaixa o padrão vibratório do ambiente, neutraliza a proteção dos benfeitores, prejudica o socorro aos espíritos sofredores, né? Então a gente precisa aprender aí realmente a identificar, né, a fascinação e cuidar, né, orientar o médium, porque é muito difícil você trabalhar com um médium que está sofrendo uma obsessão aí de fascinação. Não é fácil, não, gente. A gente tem que ter vigilância constante, né? Exatamente, Lara. Só para complementar, muito importante a gente verificar em nós primeiro, né, a vacinação, se nós estamos sendo vítimas da vacinação, porque é muito fácil a gente apontar para o outro, né, então a gente tem que olhar em nós primeiro para depois olhar para o outro, né, então é importante a gente ter esse discernimento. Antes de finalizar, Lara, eu gostaria que você cuidasse, pessoal, para conhecer seu canal, Fé para Quê? Pois é, gente, vai lá dar uma espiada lá, como a gente fala aqui, né, lá no YouTube, @Fé para Quê, se inscreva no canal. Se você não é inscrito aqui também no canal do Jefferson, se inscreva, deixe o seu like, né, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala da importância de compartilhar o vídeo com a mensagem espírita, gente, porque a mensagem espírita é muito consoladora, né? Porque ela esclarece a criatura, dá ferramentas para que
a pessoa consiga superar as dificuldades, os obstáculos. Então, né, compartilha, se inscreva no canal, né, dá uma espiada. O Jefferson sempre coloca aqui os nossos blogs, as nossas redes sociais. Vai lá, dá uma espiada lá, ver se você gosta. Se você gostar, acompanha a gente. Isso mesmo, que tá aqui na descrição. Beleza, pessoal? Obrigado, Lara, obrigado a todos pela oportunidade, e eu vejo vocês no próximo programa. Até mais. Boa noite, Lara. Até mais. Boa noite, Jefferson. Até mais, pessoal. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja.